Bom dia, pessoal! É um prazer estar aqui falando com vocês nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Estou com saudade das nossas conversas, das nossas risadas, das nossas aulas presenciais, mas tenho certeza que em breve estaremos juntinhos novamente. Mas, dando continuidade, à nossa aula, nós vimos antes do recesso, o início do segundo semestre, o reino das plantas. Nós vimos uma introdução sobre a diversidade das plantas, os principais grupos vegetais, quais são as suas novidades evolutivas, quais as principais características do reino das plantas. Nós estudamos as plantas e quando a gente fala em plantas, todas estão incluídas em um único reino, o reino Plantae. O reino Plantae ele é constituído de grupos de vegetais, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Nós vamos estudar especificamente cada um deles. Mas hoje nós vamos dar início com as briófitas. Mas antes de começar falando sobre as briófitas, eu gostaria de rever com vocês as características gerais do reino Plantae. A primeira delas, eucariontes, são organismos eucariontes. Se são organismos eucariontes, as células das plantas são células eucarióticas. São células que possuem organelas, entre elas um envoltório que envolve material genético, um envoltório nuclear formando um núcleo que é delimitado por uma membrana. Depois nós temos autótrofos fotossintetizantes, ou seja, são organismos que possuem a capacidade de realizar fotossíntese, transformando a energia luminosa em energia química. Então, o processo de produzir seu próprio alimento e de realizar fotossíntese é o processo de obtenção de alimento e de energia das plantas. Nesse método, os seres vivos clorofilados, eles utilizam a água e o dióxido de carbono, o CO2, para obter glicose por meio da energia luminosa. Outra característica é que são multicelulares, ou seja, as plantas são formadas por muitas células, que apresentam células que formam tecidos, que formam os seus órgãos. Depois nós temos a parede celular. As células vegetais, elas possuem uma parede celular que se localiza na parte exterior da membrana plasmática, formada por celulose, que a celulose é uma estrutura resistente e flexível que delimita as organelas celulares na célula vegetal. Outras partes, vamos dizer assim, que possuem a célula vegetal, além da parede celular, são os cloroplastos, que possuem a cor verde em função da presença da clorofila, e os vacúolos, que sua principal função é o armazenamento de substâncias. Reserva energética, o amido. O amido é um polissacarídeo que é produzido pelas plantas, servindo de reserva energética. O amido, ele é um comum carboidrato que está presente na alimentação humana e é encontrado em vários alimentos, como trigo, arroz e batata. Outra característica que elas possuem, as plantas, elas possuem tecidos verdadeiros, os órgãos. Quais são esses órgãos? Raiz, caule, folha. Mas existem plantas que não possuem esses órgãos, mas estruturas com funções semelhantes. Vou aqui, gente, colocar os nossos próximos temas. Daqui a pouco eu volto. Continuando, pessoal, como eu falei, nós vamos ver hoje sobre o grupo das plantas das briófitas. As briófitas, elas foram as primeiras plantas no ambiente terrestre. Essa divisão compreende os vegetais terrestres com morfologia bastante simples. São organismos eucariontes pluricelulares. Apenas os elementos reprodutivos são unicelulares.
mas enquadrando-se no reino Plantae, como todos os outros grupos de plantas. Seus principais representantes são conhecidos popularmente como musgos e hepáticas. Nós vamos ver aqui as principais características das briófitas. Pequenas e delicadas. A grande maioria das briófitas são plantas de pequeno porte com cerca de 5 centímetros de altura, mas existem algumas espécies que podem chegar de 10 a 20 centímetros de altura. Avasculares. É o único grupo de plantas que possui essa característica, avasculares. São as briófitas. Elas não possuem vasos condutores, por isso a explicação do tamanho reduzido. Por não possuírem os vasos condutores de seiva, elas não possuem o xilema, né, que transporta a água, a seiva bruta, e o floema, que conduz as substâncias orgânicas, que é a seiva elaborada. Dependem da água. As briófitas, elas dependem da água para se reproduzir. Para que haja a reprodução, é necessário a água. Isso pode acontecer em uma chuva ou quando respingos de água caem sobre as pedras. Elas não conseguem reproduzir sem água. Ambientes, fase dominante. A fase dominante, né, das briófitas são os gametófitos. É a fase dominante no ciclo de vida das briófitas. É a fase do gametófito, né? Ou seja, a fase onde produzem os gametas. Ambientes úmidos, né? A maioria das plantas das briófitas habitam preferencialmente em ambientes úmidos, mas existem ainda algumas briófitas que suportam condições extremas de temperaturas. Alguns musgos, né, alguns grupos de musgos, eles vivem, né, eles podem viver sobre rochas ou diretamente em contato com o sol. Mas também existem alguns que vivem em ambientes de baixas temperaturas, como regiões do Ártico. Não possuem raiz, caules e folhas, mas possuem estruturas semelhantes, né? Possuem estruturas com funções semelhantes a esses órgãos, que são os rizóides. Em breve vamos dar continuidade. Plantas, elas podem ser classificadas de acordo com a presença ou a ausência de vasos condutores. No caso, as plantas avasculares, as briófitas, elas não possuem os vasos condutores. E elas podem ser classificadas em 3 tipos distintos de filos. Primeiro, a briófita, que é a briófita popular, que mais conhecida, os musgos, né? São os representantes mais conhecidos e mais fáceis de ser encontrados. Eles podem ser encontrados em forma de tapetes sobre muros ou paredes úmidas. Esse tapete verde que constitui é formado por gametófitos, que são as estruturas reprodutoras, né, dos musgos. O que difere os musgos desses outros 2 filos são a forma do gametófito. O gametófito dos musgos, ele cresce ereto, em pé, enquanto desses outros 2 filos, desses outros 2 representantes, eles crescem horizontalmente. Hepatófita são as hepáticas, né? Também são briófitas, são representantes das briófitas, são poucos diferentes, não muito, poucos diferentes dos musgos. Esse grupo, eles recebem esse nome por conta do formato do seu gametófito, que tem a forma de um fígado. E antes, essas plantas, esse grupo, ele era utilizado, né, no tratamento de algumas doenças referentes a esse órgão, o fígado. As hepáticas, elas podem ser classificadas de acordo com o formato do seu gametófito em 2 tipos, talosas e folhosas.
As talosas, elas possuem os gametófitos achatados e ramificados. E as folhosas, elas possuem os gametófitos semelhantes a estruturas dos caules e das folhas. Os antóceros, né, ou antosserófita, quase que não saiu, minha gente, eles também são os representantes das briófitas. São poucos conhecidos, mas existem mais de 300 espécies. Seus gametófitos, né, eles crescem na horizontal, no próprio solo. E eles são sempre encontrados em lugares bastante úmidos, como no solo, em montanhas ou em gramados. A reprodução das briófitas pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada, que não há troca de material genético, podendo ser de fragmentação e de gemulação. Fragmentação, vamos dizer que o fragmento de uma briófita, né, ela cai, acontece de cair em um determinado lugar, ali ela se fixa e cresce normalmente. Na gemulação, certo? É o que dizemos que a própria planta, ela produz propágulos. O que é isso? Por exemplo, existe uma plantinha, uma briófita. Dessa briófita, as células, uma parte das células sofre, vamos dizer que, uma diferenciação. Dessa diferenciação, dessas células que houve essa transformação, vai sair uma nova mini plantinha. Não é? Vai sair dessa planta, da planta inicial. Ao sair, não é, dessa planta, não é, uma nova plantinha, ela vai ser levada pela água, vai chegar em um determinado local, se instalar e ali ela cresce. Por isso que é por gemulação. Na reprodução sexuada, não é? Vamos dizer que os órgãos reprodutores ou a estrutura reprodutora masculina são os anterídeos, certo? Que eles possuem a forma de uma bolsa, onde possui as células que saem os anterozoides. A estrutura né, reprodutora feminina é chamada de arquegônio e é representado como um tipo de vaso onde existe um canal preenchido por um líquido. E no final desse líquido existem os gametas, o gameta oosfera. Daqui a pouco voltamos. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o ciclo de vida das briófitas, que pode ser, né, que esse ciclo ele é dividido em duas fases distintas, o gametófito e o esporófito. O gametófito é a fase dominante, vamos dizer que ele é maior, ele tem vida livre e é responsável pela produção dos gametas para a reprodução. Os esporófitos, eles são menores, têm duração curta e são talosos e folhosos. A importância das briófitas. Primeiro, a conservação de encostas. Alguns musgos, estando em encostas, eles conservam onde eles estão. Eles preservam, né? Livrando de chuvas, de erosão. Vamos dizer que ele preserva aquela região onde ele se encontra. Formam a tufa. Alguns musgos, né? Eles são chamados de tufa, porque eles conservam as encostas. E eles absorvem uma grande quantidade de umidade que forma um reservatório de água que vai, vamos dizer, vai regar, vai suprir a necessidade de líquido daquele local quando ele estiver seco. Indicadores ambientais. Por que são indicadores ambientais? Por exemplo, eu falei anteriormente que existe, né, os musgos em muros ou paredes úmidos, um tapete verde. Se esse tapete verde ele estiver mudando de cor, alguma coisa está errada. Então é um indicador ambiental. Por quê? Porque ali ele está demonstrando, por exemplo, que houve uma poluição ou algum outro, vamos dizer, material químico que tocou naquele ambiente e
houve a poluição. Por isso que é indicador ambiental, porque ele é muito sensível, né, a qualquer outro tipo de poluição ou de desequilíbrio ambiental. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi um prazer estar com vocês, certo? A nossa atividade sobre este assunto estará disponível na nossa sala de aula, né? Nossa sala de aula virtual. Vocês respondam durante esta semana e nas nossas próximas aulas nós vamos corrigir essas atividades juntos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um grande abraço, até mais!